Rafael de Vera, informações do Inter. 2 contratados hoje, então, Pedro. Confirmando a contratação do Diego Rosa. Essa informação eu dei, já tinha dado. Hoje? Agora, contigo. Sempre carinhoso com o repórter. Mais ou menos, né? Mas a audiência se renova, ela é de... audiência renova. Detalhando, ela é de empréstimo até o final do ano, com uma opção de compra do Inter. Diego Rosa estava jogando no Lommel e uma posição mais adiantada do que de primeiro ou segundo volante, mais para segundo Lommel e da terceiro. Bélgica. Lommel da Bélgica. Segunda divisão da Bélgica. Não, foi a Bélgica. Segunda E divisão da o Bélgica. Juninho, zagueiro, Dinamarca. esse da Dinamarca, esse contratado em definitivo, contrato até 2027. E o Léo e o Maurício criticando o Inter. Vai na Europa e busca 2 caras, não uma botada só. A diferença é que um busca no Barcelona E outro no Midland. Não precisa explicar. E o outro do Manchester City. Peraí, só um pouquinho. Um foi do Manchester City, Léo. E aí vem... Não é tipo Tata. Aí vem aquele Munari ali e diz, mas um é da não sei o que da Bélgica, o outro não sei o que da 28ª Mas o divisão. Potter fez a mesma provocação que o Léo fez antes do intervalo, dizendo que a gente só criticava mais o Textor porque falava outra língua. É claro que não é verdade, mas aí o Léo disse, tô provocando. O Potter fez a mesma coisa. 2 atualizações, Vamos Pedro. ver. O Irala. O Inter ainda alimenta uma esperança de ter esse jogador. Irala, sim, hoje, até 23,59. Isso me lembra uma moça bonita quando eu era solteiro que eu quis conquistar, fiquei horas atrás, não levei. Aí fechou a janela. Pra ver se o Inter me ganha. Aí fechou a janela e tu ficou vendo a lista. Eu achei que ele ia Aí não, aí vem um Irala cara melhor que Aí ele. veio o Palmeiras. Veio o mais bonito. Tem uma outra... Que não é difícil, né? Ô Pedro, e tem uma outra negociação que tá curiosa. No mínimo curiosa. O Thiago Maia. Ainda não terminou. Não, vai me dizer que ele pode voltar. Cuida que interessante. Faltam poucas horas pro Santos conseguir inscrever ou não o Thiago Paulista. Maia no Para o Campeonato Paulista. Paulista. Tem que ser até às 7 horas. Tá. Ele precisa inscrever. Se ele não inscrever no Campeonato Paulista, pode seguir negociando com o Thiago Maia, não tem problema, é uma transferência Claro. interna. Não, Em até mais abril 6 vai. meses, tá. Mas o Inter traz ele de volta na segunda-feira. Mas aí tem que deixar ele jogando Ah, futebol. O Inter aí vai na ser praia. campeão gaúcho com Traz gol de ele de cabeça do volta. Thiago Maia. Pode ter essa ironia aí, mas traz de volta na segunda-feira. Para o pra Santos jogar. foi mais fácil contratar o Neymar do que está sendo contratar o Thiago Maia. O Flamengo tá pedindo exigências bancárias e aparentemente se chegar abraçado com o Neymar não é uma exigência bancária. Se tivesse feito isso quando vendeu pro Inter, o Thiago Maia tava até hoje no Flamengo. Flamengo é impressionante. O Inter, na verdade, o Inter, Pedro, o Inter, ele é o lá, como é que é? O Aquiles lá, o cavalo de Troia. Troia. Cavalo de Troia. Sim. Cavalo de Troia. O Aquiles, né? Cavalo de Troia. o cavalo de Troia. Ou seja, é o cavalo de Troia. Ele é o teste. Olha o que o futebol brasileiro tá aprendendo com o Inter. Isso. Né? O Flamengo no ano passado liberou o Thiago Maia, né? Aí aprendeu. Agora não, agora tá falando o seguinte, ó, agora Sabe- tem gestão no Flamengo. sabe- Então só um pouquinho, se não Me dá- tiver me dá coisa. dinheiro. Como é que é o nome da coisa bancária? Garantia bancária não vai. Não farda, não tem apresentação, não tem videozinho. Pedro- Não tem rede social. Deve estar tudo pronto, inclusive, mas não eu pode tenho- Não, mas tá apresentar. velho. O Thiago Maia vai estar com outra cara quando lançarem. Tá, Duas vamos ver. ponderações, Pedro, Tá. ao que o Diverio falou. A primeira, o Diego Rosa, pra mim, foi um dos mais promissores jogadores que o futebol brasileiro teve nos Você já últimos falou anos. bem dele, inclusive fora do área. Ele faz uma taça, aí, um olha aí, ó. campeonato mundial sub-17 esplêndido como segundo volante. E depois confirma na Taça São Paulo e o Grêmio se vê obrigado a vendê-lo. Porque ele não quis renovar o contrato, poderia Ele o Grêmio chegou a perder de jogar umas graça, partidas aquelas no Grêmio. coisas e tal. E um jogador promissor. Depois ele tem uma série de dificuldades, inclusive emocionais, né? A Ele- transição dele da base profissional não funcionou. Não, ele teve aquele problema emocional. No Bahia, Chegou um ano momento que passado. ele chegou a falar em não jogar mais Jogou futebol. pra a última partida. Ele mas foi não vendido, já ele foi estava sendo vaiado pela torcida. Então o tudo desempenho bem, é antes. Tudo bem, mas ele é vendido pro Grêmio, eu me lembro dos gatilhos, daria mais de 20 milhões de euros, acabou não dando isso, porque o jogador não confirmou e tal, mas o Grêmio ganhou bastante com ele, né? E a outra ponderação, e aqui eu faço como analista, né? O Inter não tá sabendo entender os jogadores que tá perdendo, tá? Porque esses jogadores aí ditos pelo Diverio, eles não jogam o Campeonato Gaúcho. Não. Os enfrentamentos contra Grêmio ou Juventude serão feitos pelos jogadores Inter, que estão aí. O Inter tá cumprindo uma coisa, o Inter tá jogando o Campeonato Gaúcho com as reservas. O Inter, se por exemplo. o Henrique precisar sair nas finais. No No caso caso do do Thiago Maia é especialmente grave. E o Thiago Maia é especialmente não, grave. o Inter tem um volante Vou de insistir. 37 anos, outro de 35, e se um deles precisar sair, entra o Ronaldo. Mas é a Ronaldo tem questão quantos financeira. 26. O Ronaldo 26. Mas E o problema do Ronaldo é a bola, né? E o outro, eu cito mais, pra mim o jogador Joga mais muito menos importante, que esses. talvez até mais do que o Thiago Maia, foi o que nós vimos no Grenal em relação ao Wanderson.
Eu acho que não estão vendo o jogo que a gente viu. Não, mas eu também discordo. Não vejo. O Wanderson fez um mas assim, ó, vamos belíssimo pensar Grenal. numa final. Belíssimo Grenal. Numa final. O Inter Tanto que vai eu queria ter botar ele na lateral direita. o Inter vai ter o Alan Patrick, tá. Mas não vai ter o Wesley, pelo menos no primeiro jogo, e nem o Borré, provavelmente. Tu acha que sim? Tá, mas o Borré O Wesley não, mas o Borré eu já tô começando a discutir. Tá, mas igual é pelo Valência. A informação Não muda, é que o não Borré muda vem, isso. né? Só quero te lembrar uma coisa, se passar pelo Caxias. Sim. Se passar pelo Caxias, Se não sim. tomar 3-0 amanhã do Ou Caxias ir no pros pênaltis, Beira-Rio... o Inter já foi eliminado isso. nos pênaltis pro Caxias. O Inter vai ter o Alan Patrick por dentro, o Carboneiro na esquerda e aí o Vitinho na direita. Isso. Quando precisar trocar, tem o Gustavo Prado. Que ok, foi bem na seleção sub-20 e tal, mas não tem garantia nenhuma de que esse garoto vai entrar num Grenal, Mas numa o final de Wanderson Gauchão. também o Wanderson já conhecia o teto dele. Munari, tu não vai me dizer que o Inter, se for pra uma final... que o Gustavo Prado joga mais do que o Wanderson jogou na Arena no Grenal, Tu não que vai deu me duas... dizer que o Inter, se não for campeão hoje, vai ser por causa do que o Wanderson jogou e aí não fez recomposição pelo lado do campo. Por causa Eu acho disso que, o Inter não vai ser é campeão. importante o ponto também Saiu marcar. de casa. Mas não O Grêmio precisa ser vai ele. ter o Grêmio vai ter o Amuso, te vestiu. Não precisa ser ele. Não vou ter os dentes. Mas sim. o Wanderson ou o Vitinho. Tu confia Olhou no tanto no espelho, Vitinho. aí tu chegou Mas aqui ele. pra dizer que o centro nevrálgico do Não, esporte não clube disse. internacional Não é disse o isso. Wanderson. Não, você não disse falou, isso. mas o Não, Wanderson... Munari, o Munari tem um limite Vamos esse negociar, conhecimento Cristiano. tático. O Vitinho. E o limite é minha Tu tem burrice. Agora tu confiança me de que o agrediu. Vitinho vai entregar mais do que o Wanderson entregou no Grenal da Arena? Não, eu tenho confiança absoluta Tu que tem? uma caixa de cerveja gelada O Wanderson no vai Grenal... entregar mais. O Inter no Grenal, se for Grenal, afinal, tu tem que passar pelo Juventude, o Grêmio. E o Inter pelo Caxias. Se o Inter não levar 3-0 do Caxias... Isso. ou ir pros pênaltis. O Grêmio no Grenal passado tinha o Aravena, que o Aguirre controlou o Aravena o Grenal inteiro. Só que agora o Grêmio vai ter de um lado o Amuso, do outro o Oliveira. Tu não vai deixar o Amuso no mano a mano com o Aguirre. Mas Esse põe cara do outro que lado faça vai... isso. Mas quem? Bom, pode ser o Gustavo Prado, pode ser o Vitinho. Mas tu tem uma concorda comigo que tu não sabe o que o Gustavo Prado vai fazer no Grenal de uma final. Mas eu sei o Não, acho que que o ele nem Wanderson vai vai fazer. Então é isso que eu tô dizendo, Mas tu o tá Wanderson- na hora da decisão, tu tá abrindo mão de um jogador tem que uma por mais que a questão- gente critique, ele é um jogador afirmado. E que tem tá uma ali. questão, eu não acho que ele concordo esteja com a firmado. pauta. Não, Todo treinador quer o cara. ele não tá firmado, Eu tanto que discordo não da tá firmada. firmado que todos os extremos que o Inter contrata passam na frente dele. Mas Mas tem o uma treinador outra escalou ele como questão. titular o Mas campeonato tem uma inteiro. outra. O Vitinho chegou e já tá na frente. Mas tá tem na uma frente, outra. na hora que jogar o fez Grenal, quatro quem jogou? gols. É Mas que eu tem acho uma que o outra time- questão. Não, Tem uma peraí, outra peraí. questão. Não, para só um pouquinho. O Tem uma outra Wanderson questão. jogou o Grenal, O Roger na que frente. engata não tem Wanderson. Tem uma outra questão que é Mas o Grenal financeira. então O jogou contrato dele, o Munari, me ouve aqui, Munari. Essa parte é importante. O contrato dele termina no final Mas do não é ano. esse o ponto. Se o Inter não negociasse agora, o Inter não conseguiria pagar Não perdia. o Wesley. Ia ficar com uma dívida com ele. E um salário no e um custo-benefício salário de imenso. 400 mil. Concordo Então não tem totalmente outra contigo. O alternativa. negócio ser feito. Tá. Só que nós Baita estamos falando negócio. do time. Vamos lá. Pode sim fazer que- falta. É que a o gente Thiago Maia e o Wanderson. É que o Thiago Munari, Maia, sim. rapidinho, Pode fazer só pra falta. dar uma opinião Maia, sobre isso. Vamos O lá. melhor time do Roger não tinha o Wanderson. Tá, Não tinha o Mas Wanderson. não tem o Tabato, então vai ter o Tabato também. tá. Deixa eu ver aqui. O que mais tem do Internacional? Final. Bom, com essa saída do Wanderson ficou escalado o time pra esse jogo, pelo menos, que vai ter Carboneiro, provavelmente de um lado, Gustavo Prado, como o Alan Patrick, e o Vitinho no outro lado. Não vai ter O mistério. Gustavo nessa escala. Prado Muito como bem. Alan Patrick. Ou o Carboneiro como o Alan Patrick. No jogo de Caxias ele No jogo foi. de Caxias. Canto, né? No jogo de Caxias ele foi entrou pelo extrema lado e o da- Carboneiro foi Ficou no meia. meio. Eu achei que ele ia Tá. mudar, inclusive na jornada vai mudar. O Não Maurício mudou. Reolon está na linha conosco, Olha, nosso Pedro.